Olá! Hoje eu quero falar com você sobre um dos meus gêneros textuais favoritos, a crônica. A crônica é um gênero textual relativamente moderno e, modéstia à parte, é considerado por alguns autores como um gênero típico do Brasil. Ou seja, nós aqui do Brasil conseguimos criar algumas particularidades desse gênero que torna ele muito tradicional da nossa literatura. Claro, a crônica também existe em outros países, mas esse não é o foco dessa conversa. Bom, a crônica, ela nasceu, ela teve a sua origem nos jornais, quando os cronistas alguns eram escritores mais da literatura que aproveitavam um espaço no jornal, normalmente o rodapé, e nesse momento, e nesse espaço, eles apresentavam as suas reflexões de uma forma mais literária sobre acontecimentos do cotidiano. Normalmente algum fato considerado banal demais para se transformar em uma notícia. Isso foi crescendo, autores foram se destacando nessa área, por exemplo, Machado de Assis, e aí esse gênero ele foi ganhando mais espaço dentro do jornal mesmo. Então por isso que às vezes a gente confunde ele como um gênero jornalístico. Mas o que torna ele literário é justamente a sua linguagem, a sua forma de tratar um assunto de uma maneira mais particularizada. Então, de uma forma bem resumida, a gente pode dizer que a crônica é um olhar pessoal do seu autor diante de algum fato cotidiano. Pode ser uma situação que a gente não dê muito valor, ou pode ser mesmo algum fato de extrema relevância. E aí vai depender também do olhar do leitor, do olhar do autor, aquilo que ele vai dizer. Se ele quer emocionar, se ele quer transformar aquilo de uma forma, apresentar de uma forma mais irônica, mais reflexiva. Então tudo vai depender da linguagem e das estratégias de construção do autor para apresentar isso ao leitor. Então, por causa desse olhar mais particular, do produtor do texto, do autor, é que a crônica tem se tornado um gênero textual bem recorrente em alguns vestibulares e alguns processos avaliativos. Por quê? Ela mistura um pouco da narração com a argumentação, ou seja, com a defesa de um ponto de vista, mas sem a necessidade de argumentos propriamente ditos. Ou seja, é a linguagem quem vai defender aí o ponto de vista do produtor. Então, se você precisa produzir uma crônica por algum motivo, seja porque você gosta desse gênero também, ou seja porque está se preparando para uma prova, lembre-se que a crônica ela surge de um fato atual. Geralmente, na proposta vai ser dado alguma pista sobre o que você precisa escrever. Às vezes parece algo bem banal, bem subjetivo, como alguém atravessando uma rua, uma situação nacional, ou até mesmo uma imagem, uma fotografia sobre a qual você precisa imaginar a cena e discorrer sobre ela. O viés a ser adotado na sua crônica, seja mais reflexivo, seja um viés mais cômico, isso vai depender de você, ok? Mas um detalhe bem importante da crônica também é que ela não é um gênero narrativo fantasioso. Ou seja, você não pode inventar cenários, inventar personagens maravilhosos, fantásticos. A crônica ela tem um pé bem fixo na realidade, naquilo que é concreto. Então você vai contar uma história, vai narrar um fato a partir de elementos que podem ser verossímeis, que o leitor vai ler e vai compreender. Lá no final do texto, você quer dar um tom mais fantástico para a história, mais subjetivo, tudo bem. Mas no decorrer dos fatos, as ações, a sequência das ações, que é bem típico da narração, então isso tem que ser bem concreto, bem possível de acontecer. Então, pensando na crônica enquanto um gênero narrativo, é preciso observar que ela contém todos os elementos da narrativa, que é narrador, um tempo, um espaço, personagens e um enredo.
Tudo isso tem que estar contemplado dentro da crônica. Além disso, não é uma história com muitos desdobramentos. Normalmente é um retrato, né? Como se fosse uma fotografia. É só aquela cena que é retratada. Então não tem muitas mudanças de ambiente, é bem tradicional acontecer num único ambiente e num curto espaço de tempo. Ou seja, o ideal não é que você conte uma crônica com uma passagem temporal muito grande para a resolução, né? Para o clímax da história. Você pode fazer uma comparação do passado com o presente sem problema nenhum, mas não pode, né? O melhor, não é recomendável que você conte uma história com muito tempo, né? Porque você não tem espaço. Ou seja, a crônica, ela é uma narração curta, ela é breve, ela é rápida, ok? E uma característica bem legal da crônica é que ela tem um olhar atemporal. Hoje a gente pode ler livros de crônicas, né? Que foram publicados nos anos 80, anos 90 ou até mesmo agora nos anos 2000, e você vai perceber que essas crônicas ainda servem para a atualidade. Então, diferente da notícia em que o fato fica lá num tempo passado, a crônica não, ela mantém esse ar mais atualizado. Essa é uma característica também dos textos literários. Então agora anota aí quais são as características principais da crônica. A primeira é que é uma narração curta, ou seja, ali no vestibular as 30 linhas é mais do que suficiente para construir uma crônica. A segunda característica é que ela descreve, ela narra fatos do cotidiano. Pode ser uma notícia, pode ser um fato banal, mas tem que ser algo do cotidiano para o leitor conseguir se identificar. A terceira característica é que ela pode ter um teor humorístico, crítico, satírico, irônico ou até mesmo emotivo. Tudo isso é permitido na crônica. A quarta característica é que ela possui personagens que também são comuns. Então não pense em escrever uma crônica com um super-herói ou com um semideus como personagem principal, ok? Então são pessoas comuns aí de uma cena cotidiana. A quinta característica é que o fato narrado segue uma ordem cronológica. Dificilmente vai ser contado um tempo aí psicológico, né? Então, pense sempre em escrever a história num tempo cronológico, ok? Então, se é de manhã, nos minutos da manhã até a tarde ou até a noite. Mas não faça um vai e vem temporal, porque vai ficar estranho e vai ficar difícil amarrar tudo isso. A sexta característica é como é um gênero muito próximo, né, do cotidiano, é permitido algumas características de oralidade e de informalidade, ok? Então tá permitido, só tome cuidado com o assunto. Se é um foco mais sério, né, político, social, não combina muito você tratar de maneira informal, ok? Então tudo vai depender da sua construção e do tema que você precisa discorrer. E por fim, ainda pensando na linguagem, é uma linguagem simples. Da mesma forma que você não vai pecar pelo excesso de informalidade, também não rebusque demais a linguagem, ok? Ela precisa ser clara, ela precisa ser ágil. Períodos curtos são muito bem-vindos. Isso facilita bastante a sequenciação das ações e a sua história fica bem mais ágil, mais fácil para o leitor compreender, ok? Para você compreender, então, como tudo isso se organiza numa crônica, no próximo vídeo eu vou analisar uma crônica junto com você, para você perceber todos esses elementos e características no texto de verdade. E se eu te ajudei com as informações desse vídeo para você compreender um pouco mais sobre a crônica, então curte ele aqui e deixa nos comentários o que você achou ou se você tem alguma crônica favorita. E espero você no próximo vídeo. Tchau!